Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pílulas de Design, um podcast que trata de criatividade, inovação, design e empreendedorismo. O intuito da gente aqui é difundir justamente a informação e o conhecimento, trazendo convidados especiais nessa segunda temporada para debater temas, para trazer temas que envolvam a temática abordada no podcast. Lembrando que os episódios estarão disponíveis sempre às sextas-feiras em todas as plataformas de podcast e no fim da participação de cada convidado, a gente vai disponibilizar também o episódio completo no YouTube. E hoje a gente tem uma participação super especial, fazendo uma conexão Brasil-Áustria. A gente recebe aqui a Iana Garofalo Chaves. Iana, tudo bom? Muito obrigado aí pela participação, por ter topado aí, dividir conosco aí suas experiências, seu conhecimento em design. Eu que agradeço, Pablo, tudo bom? Eu que agradeço, obrigada aí, projeto muito legal e é uma honra poder participar e deixar aí um pouco a minha contribuição. Ótimo, muito obrigado. Eu adoro ouvir histórias e adoro contar também. Exato, todo mundo gosta, de uma história. Então, Iana, ela é graduada em Design pela Universidade Federal de Campina Grande e tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, da Universidade de São Paulo, na área de concentração Design e Arquitetura. E hoje ela vai falar aqui conosco sobre a experiência dela com o design de óculos, com o design centrado no usuário, e abordar também a experiência que ela teve no doutorado, o que ela desenvolveu em termos de pesquisa no doutorado também. E Ana, para a gente começar, eu queria saber o seguinte: como é que começou a tua história com design? Como é que você foi trazida para esse mundo, do design, da inovação, da criatividade, Como é que você veio parar aqui? Zóia, então, eu não tenho ninguém da família, eu não tinha amigos, ninguém que fosse designer, ou que tivesse feito o curso lá em Campina Grande, aí em Campina, teoricamente. Mas eu sempre fui uma criança que gostei muito de estar sempre mexendo com materiais, de estar criando coisas. Nunca gostava de brinquedos muito prontos, sabe? Sempre gostava de brinquedos que me dessem a possibilidade ali de estar gerando mais coisas, fabricando. Então, adorava ter insumos, linhas, materiais, papel para estar ali brincando. Sempre fui dessas. E aí, quando chegou no último ano da escola, aquele momento tenso de saber para qual curso que ia fazer, meus pais começaram a ficar preocupados ali, porque eu estava ainda muito em dúvida. Acabava que eu queria, assim, tinha um viés muito forte para humanas, que eu sempre gostei muito das disciplinas e gosto, assim, me identificava bastante. Mas aí minha mãe disse: não, vou levar então você na universidade para você conhecer os cursos. E aí eu fui e conheci o departamento de desenho industrial, a nossa oficina ali, que para quem gosta de criar e tal, os olhos brilham ali com maquinários e tal. E aí eu disse: gostei. E eu sempre gostava muito de produto, né? Na época até meu pai comentou comigo, disse: não, mas você não quer fazer arquitetura e tal, mas eu acho que eu tinha muito mais, eu gostava muito mais da ideia de trabalhar com coisas palpáveis, que tivesse uma interação maior. Enfim, naquela minha cabeça também ainda de adolescente, eu sempre vinculava muito a arquitetura só a questão da construção, dos ambientes, então para mim ficava uma coisa muito fria essa conexão das pessoas com, né, o que ia ser feito. Então aí acabei que eu optei por fazer desenho industrial e fiz vestibular, acabei, aí era exatos, né, o nosso curso aí, não sei se, continua sendo, né, na área de exatas. Sim, E, foi um dos primeiros do Brasil a se meter justamente nessa parte de tecnologia, exato, tinha o viés aí da engenharia mecânica, né? Então, enfim, aí fiz, passei, comecei o curso e, enfim, foi isso. E depois que tu se formou, aí veio as pós-graduações também, Assim, Exato, não, é para você ver como são as histórias, né? a Porque vontade de continuar estudando, não, exato, um ano depois já eu estava já trabalhando e já disse, não, preciso voltar a estudar. E aí para você ver como é engraçado, né? Porque
Aí eu tinha passado em desenho industrial, mas a gente tinha naquela época um hábito aí, pelo menos aí na cidade, enfim, a gente sempre queria fazer vestibular para estadual e para federal, né? E aí eu comecei a fazer, eu passei na estadual também à noite para administração, porque como não tinha nada muito vinculado a design, a nossa área, eu disse, bom, a administração é um curso que se aplica a diversas áreas, né? Você consegue fazer conexões, então eu digo, vou prestar para administração. Só que os cursos começaram simultaneamente, nas mesmas semanas, e aí eu me lembro que na terça-feira, de manhã e de tarde em desenho industrial, o professor Bielson Montenegro disse, olha, esse curso Grande é muito... Glielson. A primeira aula dele, ele jogou logo a real pra gente, disse, olha, esse curso vocês têm que ter muito esforço, é muito sério, é muito tempo. Aí eu fui à noite para assistir aula na administração e foi minha última vez. Aí eu digo que eu comecei a fazer administração e larguei na terça. Só que, né, o mundo gira e nessa brincadeira, depois de formado, fui fazer um MBA em gestão de projetos. Porque aí, né, acabei aprendendo, né, pelo menos as diversas noções de administração, de negócios, porque eu já estava trabalhando e eu já conseguia perceber um pouco no trabalho essa coisa multidisciplinar do design ali, de estar talvez auxiliando em outros departamentos, em outras áreas. E aí eu disse, não, se é para eu estar agora me dedicando a estudar alguma coisa, eu quero fazer em gestão de projetos. E foi muito interessante, foi muito bom, assim, por mais que não, assim, é muito curto, né? Você fica querendo aprender mais sobre um pouco de tudo, você aprende um pouco de tudo, mas acho que foi bastante útil. Bem bom. Comigo aconteceu uma coisa semelhante também. Eu, na época, passei, como você disse, né, na estadual e na federal, tinha as duas universidades públicas. Eu passei em Química e em Design. Sim. E aí eu comecei Química porque havia um descompasso no tempo, não foi muito simultâneo. Comecei a fazer Química e era noturno. E estava indo bem em Química. Quando começou Design e começou a apertar, tinha dia que eu estudava de manhã, tarde, de noite. Eu já não estava aguentando. Aí eu acabei abandonando Química mesmo, porque Design era até então a prioridade, né? Pois é, exato. E além de ser manhã e tarde, nosso curso, eu não sei como continua agora, mas era blocado, né? Então, você não queria perder uma disciplina. Então, era sempre aquele bloco ali de sete, acho sete, oito, enfim. E é muita coisa prática, né? Não é só sentar e fazer, então demanda muito tempo. Mas aí a vida vai e vai moldando de outra forma, né? A mesma coisa com a arquitetura, que meu pai tinha comentado lá antes, e depois eu acabei em fazer o quê? Mestrado e doutorado na faculdade de arquitetura, né? Talvez uma das mais importantes do país, enfim, e acabei indo parar lá para estudar design, mas muito legal também. Você está naquele ambiente e não tem como não estar ali aprendendo um pouco sobre arquitetura também, tá interagindo. Então, a vida vai, quando a gente olha para trás, a gente vê todas essas conexões, né? Como vão Sim, acontecer. sim. Como tudo depois se conecta, né? É, E como é que foi assim a tua a abdução, digamos assim, para o mundo da pesquisa, né? Assim, quando é que despertou a Iana pesquisadora? legal. Então, bom, meus pais são professores, os dois. Então, assim, pesquisa era uma coisa que eu já ouvi falar, que estava presente ali no meu dia a dia. Mas, enfim, eu fui para uma área totalmente diferente da deles e a gente lá em desenho industrial, a princípio, eu não tinha muita. Não conhecia muitas pessoas que tinham, acho que talvez tinha um colega, Marivaldo, eu acho, que tinha começado a fazer iniciação científica, que era um colega mais que estava mais adiantado no curso, né? Hoje professor, né? Grande, grande Marivaldo, hoje professor da UFPB, né? Pois é. E aí, só que aí, professor Ado, Luiz Eduardo Cid, tinha acabado de voltar do Que doutorado. inclusive será um dos nossos também entrevistados aqui no podcast, Oh, posteriormente. legal. Pois é. Porque para ser supervisor, eu acho, do PIBIC, né, de iniciação científica, tinha que ter doutorado, né? Então também a gente, na época, existia talvez, não tinha tantos pesquisas acontecendo no departamento, porque ainda o pessoal todo mundo ainda estava buscando tinham muitos mestres, né, já, mas ainda estavam algumas pessoas que estavam fazendo doutorado fora. O Elton tinha acabado de sair para fazer doutorado na Inglaterra, enfim. E aí
Eu fiz essa ponte entre desenho industrial e a engenharia agrícola, porque tinha um professor, eu tinha ouvido falar de um professor que tinha feito um secador solar para frutas, de isopor, e aí eu conversei com o Ado, com o professor Luiz Eduardo, e eu disse, ó, será que não dá para fazer um redesenho? O que é que você acha? Aí a gente criou essa ponte, e aí nós fizemos uma pesquisa. Eu comecei aí, né, nesse meu. Essa foi a minha primeira experiência como pesquisadora. E aí o Ado também me convidou depois para participar do projeto Pilões, que era um projeto de assentamento rural, aí na Paraíba, né, no Brejo Paraibano. Foi bem legal. Aí era uma pesquisa multidisciplinar também. Aí foi interessante porque comecei também a ter essa outra ideia de estar fazendo pesquisa em conjunto com pessoas que estavam ali com outro conhecimento, no pessoal da sociologia e tal. E aí pronto, então depois disso eu me afastei um pouco, né? Aí eu participei de congressos, apresentei, já tive publicações já na graduação, e aí quando eu fui trabalhar, que eu tive essa oportunidade por conta de um estágio que eu tinha feito, logo que eu me formei, eu fui convidada para assumir o trabalho, e aí a gente termina o curso louco para poder estar colocando a mão na prática, enfim. Aí eu disse, não, eu vou e tal, poxa, uma super oportunidade. Que E foi aí no mercado de óculos. já foi no mercado de óculos, exatamente. Eu tinha feito um estágio no penúltimo ano do curso e consegui ir umas férias para Salvador, né? Porque a empresa era na Grande Salvador, em Lauro de Freitas. E aí, no ano seguinte, teve o lançamento da coleção que eu tinha feito nesse um mês. Eu ajudei o pessoal a fazer eles estavam lançando a primeira coleção das princesas da Disney, que era uma marca eles tinham a marca da Disney, tipo Mickey, Minnie, eles tinham acabado de fazer um contrato para pegar esse viés das princesas da Disney, enfim. Aí foi um lançamento, e aí eu colei grau, eu acho que em outubro, começo de outubro, novembro, eu me mudei para Bahia, assumi o trabalho. Aí me afastei um pouco da pesquisa, mas de certa forma estava pesquisando de outra maneira, né? Enfim, assim, na pesquisa numa prática empresarial. O que é que você poderia dizer assim na relação entre design e as armações, né? Como foi essa experiência e como o design ele pode atuar num projeto de um produto tão corriqueiro, né? Tão comum quanto armações de óculos? Eu acho assim, os óculos têm uma peculiaridade muito legal que eu acho assim no produto, que é uma órtese, né, que ganhou, quer dizer, ganhou status no passado de acessório, deixou de ser e hoje em dia voltou cada vez mais forte a ser um acessório. Então, é um produto que na sua composição parece ser simples, né, mas tem ali toda uma questão de angulação e enfim, outras questões que são necessárias de ter atenção, mas que Questões técnicas, né? Assim, exato, de engenharia, né? Também do relacionada também produto, né? exato. Mas também entra também questões muito subjetivas, né? Que no caso muitas pessoas não gostam de usar. Então acho que eu acho super interessante que ele permeia também nesse aspecto muito forte na questão da experiência, do bem-estar, da aceitação, né? Porque de fato não deixa de ser uma órtese, né? Quem usa óculos realmente é uma deficiência que graças a Deus, né? Até tem um livro que é Design Meets Disability, né? Ele até enaltece muito óculos falando isso, assim, que das outras órteses que existem, né? Para outras partes do corpo, até mesmo para quem tem problema de audição, o óculos é um exemplo a ser seguido, né? Por essas outras órteses, digamos assim, porque já é tão bem aceito, né? Enquanto algumas outras é tão difícil ainda de ser. Mas mesmo assim ainda existe bastante resistência e existem algumas questões como é que a gente pode dizer, de aceitação, enfim. E aí no caso, quando eu comecei a pesquisar no mestrado, eu ainda fui para um público um pouco mais complicado, que seria das crianças, né? Que aí realmente ainda tem nessa questão da aceitação, dos estigmas, a palavra que estava lembrando.
Nessa questão dos estigmas, fica muito mais forte, né? Então, foi nesse caminho aí que eu segui depois na pesquisa, porque eu vi na prática como mais ou menos isso acontecia, né? E então, assim, na prática mesmo, como é que funcionava o fluxo de trabalho? Era assim, se chegava com um briefing e a partir daí vocês desenhavam, como é que era o fluxo mesmo, assim, no Joia. temporal, né? Não, era o De um seguinte, projeto de óculos. certo. Eu era responsável pelo processo como um todo no design. Então, o que acontecia? A empresa ela tinha 8 marcas, entre marcas próprias dela, que eram as adultos, eram marcas próprias que a empresa tinha criado, que já existiam, e as infantis eram as marcas licenciadas da Disney. Então, a gente começava o processo geralmente fazendo um levantamento de tendências. Então, geralmente a gente vinha para as feiras. Então, existe uma feira, a maior feira, eu acho, a maior feira de óculos, que é em Mido, em Milão. Existia uma em Paris, mas na época, já ali em 2008, na época da crise, já eles pararam. Então, a forte mesmo era Mido. E eu vinha só para fazer, digamos, pesquisa mesmo. Então, eu ficava rodando na feira, fazia fotos para conhecer o que estava rolando em termos de novos materiais, mesmo de estética ou novas tecnologias, enfim. Com isso, De olho assim, em tendências, né? Assim, de exato, como para onde o mercado estava se dirigindo, né? estava se dirigindo, exatamente. Porque, né, enfim, tá ali se juntavam todo mundo, tinha gente da Alemanha, tinha pessoas da China, a própria Itália, que é super forte, né, de marcas de óculos, produção de óculos, enfim. Então, começava dessa forma. Quando a gente voltava para o Brasil, a gente começava a desenhar, fazer os projetos de todas essas marcas. Cada marca tinha, obviamente, a gente já tinha um perfil de usuário que a gente se baseava. E, por exemplo, a gente tinha uma marca adulto, que era uma marca, digamos, mais popular, mais standard, digamos assim, e uma outra que era mais nobre. Então, com isso, a gente já entendia que na mais nobre, a gente conseguia usar uns materiais alguns detalhes mais delicados, fazer combinações, por exemplo, de chapas de acetato, que era uma coisa bem legal, que na época, pelo menos, se fazia muito. Mas é algo que é caro, né? Então, em vez de você usar uma chapa normal da acetato, você faz uma colagem praticamente entre duas diferentes. Mas depois você tem uma estética bem legal de combinação de cores, enfim, de texturas. E aí, com isso, a gente fazia todo o projeto. Algumas partes eram feitas fora, na China, então a gente tinha alguns fornecedores para fazer algumas partes. E aí, realmente, se a gente fazia mais ou menos isso um ano, a feira geralmente era no primeiro semestre, abril, por aí, e a gente começava nesse processo em abril e tal, até meados do ano já para o ano que vem, né, para ser lançado em meados do outro ano. Então, a gente sempre trabalhava com um ano de antecedência. E aí tem que dar a gente tinha que se adiantar bastante, porque quando a gente passava o projeto técnico já dessas partes para os fornecedores, tinha que ter um tempo todo de fazer, depois de vir e tal, da produção lá, fazer pequenos ajustes, enfim. Então, quando eles faziam esses protótipos, digamos assim, já os primeiros modelos dessas partes, a gente tinha que estar observando tudo e confirmando tudo para eles, para ir fazer uma produção em escala, na escala, né, já na quantidade que a gente queria, né? Então a gente fazia toda essa averiguação dos protótipos e tal, definir algumas questões de cores. E aí, quando vinha para o Brasil, a montagem e a fabricação das outras partes eram todas feitas lá com a gente. Então a gente também ficava aí, ia muito para o chão de fábrica para ficar acompanhando e muitas vezes fazendo ajustes mesmo, alguns tipos de ajustes no próprio projeto, né? Voltando às vezes para o projeto original para fazer modificações, porque como vinha uma produção muito alta de partes de fora, a gente está ali com aquele montante, então tem que saber se virar ali para poder organizar, porque não tem como mandar de volta, enfim, não tem como perder. Algumas coisas às vezes tinham que ser ajustadas, então tem que ser feito todo esse ajuste. E aí é isso, até o modelo final. Então, quando era metal, por exemplo, a gente tinha lá uma área de pintura, então a gente definia, às vezes, as cores, a gente conseguia fazer algumas misturas legais né, para o pessoal estar depois pintando, né, fazendo galvanização, enfim, era mais ou menos isso.
o processo todo. Então, a gente trabalhava, era bem cíclico e, assim, etapas que a gente acabava, às vezes, tinha uns intervalos de que a gente ficava meio no aguardo. Então, assim, eu, por exemplo, eu também era responsável. Esse era o meu trabalho, digamos, principal. Mas a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, a venda de óculos, sempre quando você compra uma armação, vem o estojo, e quando era para as crianças vinha uma bolsa e tal. Então, eu também fazia todos esses outros projetos dos outros produtos, de flanela, estojo, a bolsa promocional. Então, eu Os também lidava. complementos, né, do produto principal, né? Que é a armação, né? Exato. E aí, por exemplo, quando definia as peças todas, aí tem que fazer a campanha publicitária, aí tem o pessoal do marketing, só que aí como a gente tinha meio que criado o conceito todo, assim, da coleção, acabava que a gente tinha que ajudar, a gente acabava ajudando também a galera do marketing, então a gente ajudava a selecionar modelo, a criar o conceito da foto. Então, assim, acabava que a gente era muito legal esse aspecto de você trabalhar numa empresa de médio porte, né, onde dá essa possibilidade dessa flexibilização, assim, de trabalho. Então, e aí, por exemplo, quando chegava na metade do ano, que a gente ia lançar todas as coleções, lançava na Feira Principal do Brasil, que é em São Paulo, né, na Biótica. E aí, por exemplo, eu fiz projeto de stand, então eu que ficava com o fornecedor dos stands de São Paulo, fazendo o projeto do stand. Então, assim, de tudo a gente fez um pouco. Foi bem legal. O design, por ser multidisciplinar, ele faz com que a gente meta a cara em quase tudo, Em né? Que quase tudo. tange a operação da empresa, né? É, E ainda nesse campo de óculos, como era o processo criativo? Ele era desenho à mão, depois passava por computador, prototipagem rápida, ou era modelagem? Como é que era a criação em si do modelo? joia. Então, para as marcas que eram as marcas próprias da empresa, a gente sempre tentava buscar algum conceito. A marca tinha uma logo, enfim, lá que a gente que já servia para a gente estar ali fazendo algumas variações, em termos de, enfim, de criar texturas e estar aplicando de formas diferentes, ou mesmo com materiais. Então, assim, quando a gente chegava com esse material, por exemplo, da feira, que a gente via algumas tendências, então vamos supor, vou dar um exemplo aqui aleatório. Na época, existiam muitas hastes de metal vazadas, né? Então eles pegavam a chapa inteira que tinham detalhes todos vazados. Então a gente trabalhava e disse, vamos então pegar essa tendência, a gente fazer uma combinação entre essas tendências e essa tecnologia que estava ali disponível para a gente e usava junto ou com a logo, ou quando não era logo, ou algo que a gente fazia com a logo, a gente criava mesmo um conceito. Vamos então ir por um viés de, sei lá, tinha uma marca adulta nossa que era mais esportiva, então vamos pegar um esporte em si, pegar conceitos desse esporte. É tênis, então texturas que tem a ver com tênis, para a gente conseguir replicar na haste, cores também. A gente trabalhava dessa forma. No da Disney, nos infantis que eram da Disney, a gente tinha a marca Disney, que era tipo Mickey e Minnie, mas a gente tinha das princesas, tinha Tigrão e Pooh, que era bem legal. Depois a gente pegou de carros também. Mas o que acontece com a Disney? A Disney, ela tem um material, ela fornece um material bem legal em termos de visual mesmo, de texturas, cores. Eles criam algumas temáticas, tipo, sei lá, o Mickey no Natal, e aí tem várias temáticas natalinas junto com o Mickey. E a gente tem acesso a todo esse material. Então, geralmente, a gente escolhia uma dessas temáticas, que tinha, sei lá, as princesas, o baile das princesas. Aí a gente pegava essas texturas e tal e saía fazendo. Sim, começava na mão, sempre era no rabisco na mão. E geralmente a gente já passava depois para o computador, a gente achava muito mais rápido e prático, porque a gente fazia, era muita coisa, eram 8 marcas, então cada coleção, imagina, sei lá, tinha uns talvez 10, 15 modelos mais ou menos em cada coleção, de diferenças que a gente criava e às vezes fazia algumas variações, era muita coisa. Então a gente fazia mais já em 2D mesmo, a gente não precisava, assim, era legal o visual do 3D, mas a gente acabava que a gente já resolvia ali no 2D, então a gente fazia todo o projeto técnico já
das laterais, fazer angulações e tal, em 2D, e já consegui ali vislumbrar, né? O legal do óculos é que, né, pela questão da escala, a gente já fazia em escala real, né? Enfim, dava até para, se quisesse imprimir em papel, a gente já tinha uma noção mais ou menos do tamanho, e ia trabalhando em cima disso mesmo. Ah, muito legal. Muito legal, assim, ver esse processo, né, na prática. Só a título de curiosidade, um dia desse eu vi um óculos que eu achei fantástico. O cara pegou, sabe o que? Ele pegou umas calças jeans velhas, ele deu um banho de resina nelas, prensou, criou um material. Aí ele fez o desenho da armação, cortou, lixou, deu polimento, montou as pernas e fez uma armação de óculos completa com calças jeans velhas, né, antigas. Eu achei fantástico, né, esse exemplo. Não, é massa. E na época eu me lembro que estava começando ainda essa coisa, ainda tinha pouco, assim, mas essas hastes meio que de chifre e com material de madeira também. Aí depois acabou que hoje em dia, né, já ficou bem mais comum. Lá em São Paulo mesmo eu vi que tem algumas marcas, até que tem uns quiosques nos shoppings que já faziam, não lembro exatamente o nome da marca, mas já depois acabou ficando umas coisas bem populares. Mas a gente já via isso já aqui na Europa e tal. Só que aí a gente achava o máximo, só que, tipo, parava pra pensar, cara, no Brasil a galera não vai, enfim, não é isso pro nosso público, né? E é isso, a gente também tem que entender bastante o nosso público. Nós éramos muito fortes no Nordeste, nós tínhamos uma venda muito alta no Nordeste, muito forte. E assim, o que é que acontece com óculos? Várias marcas de óculos traziam atores ou cantores e tal, personalidades, para serem, às vezes, o porta-voz da marca. Então, sei lá, Sabrina Sato tinha a Ana Hickman tinha a marca, que era a própria marca, o nome dela, e enfim, e vários outros. E isso tem um apelo muito forte na venda. E aí, o que é que acontece? Nós não tínhamos esse cacife de estar querendo contratar pessoas, né, tão famosas assim, tá pagando um cachê tão alto. Mas aí o que é que a gente fazia? A gente apostava justamente no diferencial no design. Por quê? Enquanto determinada marca, sei lá, Ana Hickman e tal, bastava colocar lá o nome Ana Hickman e vendia bem, a gente fazia o caminho contrário. A gente fazia um design super diferente, que mesmo que a pessoa fosse assim, nossa, nunca vou falar dessa marca, mas esse óculos é tão legal que vou comprar. Então, assim, a gente tinha uma marca que era nossa marca adulto, mais requintada, que chama Corolla, que a gente, assim, botava muito, na época, se usava muito strass no óculos, então a gente fazia todo um detalhe meio que com strass, fazia essa combinação de placas de acetato, que ficava algo super diferente, e é algo caro. Então, assim, uma marca como, sei lá, mais famosa não quer usar, porque ela sabe que ela vai estar pagando mais caro e para ela não vai fazer tanta diferença, ela vai vender de todo jeito. E a gente não, a gente ia na guerrilha justamente apostando no design. Então, essa parte era muito legal, né? E aí a gente conquistava bastante, a pessoa ficava louca, assim, porque o forte era tipo Nordeste, no interior, muitas pessoas gostavam muito dessas armações mais. Era bem interessante isso, assim, a gente ouvia dos representantes, né? Contavam pra gente. O pessoal gostava de ter aquela peça diferentona, vermelha, tá, as mulheres. E aí era massa, porque o design realmente fazendo a diferença, né? Nesse sentido, a gente apostava nisso. E com a Disney, com a gente não. Na Disney a gente dominava geral, porque era uma marca forte, com um design forte, então não tinha para ninguém. Era sucesso. Que massa, muito bom, muito bom. Trazer essa experiência. E os óculos, eles te acompanharam até o mestrado, né? Então, como é que foi essa pesquisa que você desenvolveu abordando óculos, né, no mestrado? Legal. Que aí a gente volta àquilo que a gente tinha falado anteriormente sobre as coisas se conectando, né? Sim, Então, exato. meio que você trabalhou no ramo de óculos e levou isso para o mestrado, né? Exatamente, exatamente. Então, quando eu decidi fazer mestrado em design, né, porque também teve essa, né, eu fiquei na dúvida. E eu conversei até com você, foi uma das pessoas que eu conversei na época. Fiquei pensando se eu faria mesmo na área de design ou se iria para alguma outra área, enfim. Mas disse, não, faz sentido ficar em design, vamos continuar aqui. Mas aí eu tinha que escrever um projeto, né, enfim, para estar concorrendo para entrar no programa de mestrado. E eu pensei, poxa, né, o que é que eu tenho, né, de conhecimento, de experiência? Eu tinha trabalhado com óculos,
E aí eu sentia realmente falta na prática de ter um material articulado sobre óculos. Eu não encontrava muitas fontes, não achava muito sobre isso. E aí eu disse, cara, então eu vou estar estudando, dando essa contribuição para a área, né? Nessa parte dos óculos. Então aí eu disse, vou estudar e aí foquei, né, como eu comentei anteriormente, no público infantil. Porque além das questões normais do produto, funcionais e formais, quando vai para a criança, ainda tem muito mais forte essa questão do estigma e da aceitação do produto, né? Porque você vai estar lidando ali com uma criança que realmente tem uma deficiência, pode ser, né, que vai deixar de ter, dependendo do problema, mas que naquele momento tem e precisa usar óculos, que às vezes não é um produto que vai ser bem-vindo, enfim, tem toda uma questão. Então eu disse, então vou focar nisso, e aí fiz minha pesquisa com esse foco. No final, a minha dissertação são diretrizes para o projeto de óculos infantil, é uma contribuição aí para futuros, enfim, outros designers que estejam trabalhando. Então, fala muito de óculos, mas com esse viés forte para o infantil. Muito legal. E você abordou, né? Você teve uma abordagem de design centrado no usuário, né? No usuário ou no humano? Então, começou até com o usuário, tá certo mesmo. Porque quando eu comecei, aí eu entrei no mestrado e quando eu comecei a cursar disciplinas, existia uma disciplina oferecida por duas professoras lá do design na FAUSP, que se chamava Design Centrado no Usuário. E eu fui cursar a disciplina. E aí esse estudo fez muito sentido para mim, para o trabalho que eu estava fazendo. E quando eu comecei a pesquisar ainda mais a fundo, eu conheci, né, o design centrado no humano, acabou me levando para o design centrado no humano, que são estudos muito semelhantes, né, mas assim, a diferença primordial só é que o usuário ele pensaria no usuário em si e o humano ele estende esse escopo para estar tratando do usuário, mas também das partes interessadas, que, né, seriam os stakeholders, como enfim, esse termo da administração, mas que são essas partes que têm a ver com essa interação, né? Não são exatamente as pessoas que vão usar, mas que têm conexões. Então, o que é que aconteceu? Eu me deparei com esses estudos, cursei a disciplina, até fiz uma das minhas coletas, que foi com storytelling, né? Que foi com narrativas com crianças. Foi fruto dessa disciplina, foi um trabalho dessa disciplina. E eu acabei adotando esse estudo como uma metodologia para a minha pesquisa. Então, ela pode ser pensada como metodologia como inteira do processo de design, né? Desde a concepção, desde você pesquisar um problema até um produto final. Eu não tinha pretensão do mestrado de fazer um produto final, mas toda essa parte inicial da pesquisa eu fiz baseada nessa metodologia. Então, por exemplo, eu estudei óculos infantil, mas para a minha pesquisa, eu pesquisei as crianças, os oftalmos pediatras, os cuidadores dessas crianças, vendedores de ótica. Vendedores de óticas. Aí como eu estava em São Paulo, eu tive essa coisa legal de ter óticas já que eram especializadas para criança. Então, assim, eu defini esses stakeholders e captei informação com eles e depois eu triangulei tudo. Então, foi nesse sentido que essa metodologia surgiu e adentrou na minha pesquisa. Mas o design centrado no humano, como é que você poderia definir isso? O que é que seria? O design centrado no humano, ele vai ser justamente um processo no qual se entende que em todas as etapas do design vai existir esse contato com esses grupos de pessoas. Tanto no momento antes de você definir o problema, como na hora que você está gerando ideias. Então, assim, não seria você dar a essas pessoas a função de estar ali exercendo isso, mas do designer como profissional, está ali sempre consultando, através de métodos e algumas ferramentas, esses grupos. O ideal seria que você conseguisse fazer em todo o processo essa interação, né? Mas, enfim, nem sempre é possível, né? Então, que pelo menos em algumas fases, enfim, que fossem feitas já seria
um avanço. Foi bem... o estudo do design centrado no usuário, ele surge da interação humano-computador, né? Lá na década de 80, ainda de Donald Norman começa a falar sobre isso, e depois tem essa migração do termo, as referências mostram como um ponto a questão de quando mudou esse termo na própria ISO. A ISO, acho que era 9114, acho, enfim, não sabendo mais, que eles mudam esse termo do usuário para humano. E aí eles consideram essa mudança e tem esse viés, tem essa ligação, né, com a computação, né, com a parte da informática e com a própria ergonomia também, né, porque nada mais são todos os mesmos, vem tudo da mesma fonte. E assim, quando eu comecei a estudar, e até mesmo no doutorado, né, porque aí já adiantando um pouco, eu acabei gostando tanto e trouxe isso para o meu doutorado, quis estar no meu doutorado, eu tinha sempre alguns professores que me criticavam lá na USP, que me argumentavam, mas Iana, o design sempre não foi, né, para o humano, sempre não foi para o usuário. Eu disse, com certeza, né, sempre foi, assim, mas eu acho que... E aí foi o que eu fui ver no meu doutorado, que essa interação nem sempre está tão clara, nem sempre acontece. A gente fala muito, está muito claro que é para a gente se vislumbrar para o usuário, para os stakeholders, mas a gente quase, nem sempre o design faz isso, nem sempre ele conhece, tem essa autonomia das ferramentas para estar consultando justamente essas pessoas. Então, na verdade, eu não estava dizendo, eu acho que sempre existiu sim essa atenção, só que eu queria ver até que ponto, né, numa gradação aí de acontecer e não acontecer, como é que isso estaria, como é que está acontecendo e também quais são os níveis, né, que isso acontece e o que é que falta, por exemplo, em termos de metodologia, quais são as deficiências, né, que existem ali, os gaps, digamos, que acontecem. Muito bom mesmo. E aí a gente chega no doutorado, né? No teu doutorado, você abordou conectivismo e a construção colaborativa do conhecimento. Explica para a gente o que significa isso. Então, Que não deu, assim, inicialmente para mim como leigo e como muita gente que estava nos acompanhando também, a gente não conseguiu entender bem o que significa isso. Você é a pessoa mais adequada para nos explicar, nos esclarecer isso. Zóia. Não, então, isso foi o produto final, né, na tese. Porque assim, a gente começa a fazer a tese, a gente tá ali aberto para ver o que vai acontecer. E acabou que a minha tese, no final, foi um framework, né, que é uma junção, um modelo do estudo do design centrado no humano, que foi o que eu falei aqui um pouco, com o conectivismo e a construção colaborativa do conhecimento. O conectivismo, esses dois estudos, outros dois estudos, eles estão ligados à parte da educação. Então, eu acabei cursando disciplina na Faculdade de Educação lá na USP, e nessas disciplinas eu acabei adentrando nessa construção colaborativa do conhecimento. Fiz uma disciplina que era sobre isso. A construção colaborativa do conhecimento, ela nada mais é do que essa habilidade da gente estar aprendendo em conjunto, entendendo que, às vezes, o conhecimento das outras pessoas, a gente não precisa propriamente conhecer, saber de tudo, mas que com o conhecimento de outras pessoas, a gente pode estar agregando a isso. Então, por exemplo, para mim, quando eu aprendi sobre isso e trouxe para o design, e a construção colaborativa, ela vai entender o quê? Que você vai externalizar, né, alguns dos passos da construção, externalizar, né, ou seja, você vai falar o que você sabe, vai elicitar, né, que é justamente essa conversa do outro com você ali falando, e você vai chegar num consenso, ou num consenso positivo, ou num consenso de discórdia mesmo. Por exemplo, quando eu pensava em termos de design, nisso, ficava muito claro para mim, por exemplo, de você estar indo fazer uma pesquisa, ou você está coletando uns dados, digamos, com grupos de usuários, e você poder se dividir no sentido de, tipo, os alunos, você está fazendo um trabalho com idosos, então um grupo de alunos iria para um asilo, digamos, e o outro iria para um outro instituto que tem também idosos. Quando você volta para a sala de aula, por exemplo,
cada um ali apresentar o que teria coletado de tipos de informações e gerar os dados ali, e daquilo ali gerar o conteúdo. Deu para entender? Então, assim, no caso, agora, isso, claro, de forma muito bem articulada. Porque se o grupo chegasse lá e falasse de qualquer jeito, então, fui lá, eu conversei, toquei um assunto lá, não. Fazendo com um certo rigor, né, e uma ferramenta que auxilie essa externalização e essa construção colaborativa. E não tem a ver com isso. Na USP, quando eu aprendi, uma ferramenta que a gente aprendeu em parceria junto a isso, que o professor era um grande expert, entusiasta, foi os mapas conceituais. Então, através dos mapas conceituais, que você externaliza ali, por exemplo, sua ideia ou seu conhecimento de alguma coisa, eu fazer um mapa e ter uma ferramenta e você outra, e a gente tá ali conversando e discutindo com aquilo, né? Então, imagina que isso, em termos de ensino e aprendizagem, pode gerar várias esferas. Bom, isso é a construção colaborativa do conhecimento. O conectivismo é um estudo que aí eu acabei me deparando quando eu estava em Brunel, quando eu estava na Inglaterra, e aí eu achei mesmo, lendo e guiada por algumas coisas que o meu supervisor lá tinha pedido para eu averiguar, ele me dava algumas guias, assim, vai olhar aquela coisa. E aí eu acabei, por conta que eu estava lendo sobre os MOOCs, né, que são esses cursos hoje em dia, como o Coursera, enfim, eu me deparei com esse estudo do conectivismo, que nada mais é de que como as pessoas estão aprendendo nessa era digital, né? As formas como que está se aprendendo. Então, assim, esses cursos que são online, as pessoas depois acabam criando conhecimento ali em fóruns, trocando conhecimentos. Então, por exemplo, existe no conectivismo uns níveis de interação, né, para essa aprendizagem. Então, assim, o nível mais baixo seria você ir para a internet, para o meio digital e estar ali coletando informação. Seria a primeira, e você está ali presente. A segunda já seria no momento em que você interage. E depois, o nível mais alto seria você justamente aprender algo num curso, enfim, alguma rede social, alguma coisa, você gerar um conteúdo a partir daquilo próprio e você reinserir na rede, né? Então, esse é o nível mais alto e legal de acontecer esse tipo de aprendizagem. Então, é mais ou menos isso. Eles estudam e tem a ver com esse ensino. Então, quando eu juntei as três coisas... Ai, meu Deus, parece que vocês estejam conseguindo entender mesmo. Não, tá dando para acompanhar, sim. Quando eu juntei as três coisas, o que é que eu imaginei? Eu trouxe isso para a educação, né? Porque o meu foco era educação. Então, dentro de uma sala de aula, ou dentro de uma instituição, enfim, dentro da educação em design, o design centrado no humano ele estaria acontecendo ali, né, permeando como um todo, né, estariam aprendendo design com esse viés do design centrado no humano. Em sala de aula, por exemplo, estaria acontecendo a parte da construção colaborativa do conhecimento, que também vai para a parte, digamos, do ambiente virtual, e no ambiente natural, que seria um ambiente fora, digamos, da virtual e da universidade, digamos, da sala de aula, estaria acontecendo também um design centrado no humano, no qual o aluno, digamos, estaria realmente interagindo com esses grupos de pessoas. Então, seria a sala de aula, um ambiente virtual onde acontece o conectivismo e a construção colaborativa do conhecimento, o ambiente virtual, o ambiente de sala de aula e o ambiente natural, digamos assim. Então, o framework se conecta nesses três ambientes com esses três estudos acontecendo neles. Porque, no caso, o aluno ele poderia, por exemplo, estar na sala de aula, ter essa construção colaborativa junto com o seu grupo, e aí, digamos, ele vai para uma plataforma no Instagram ou no YouTube, busca a informação, tenta coletar alguma coisa, né, nas plataformas, podendo fazer, por exemplo, alguma ferramenta por ali, e aí ele traz de volta para a sala de aula. Então, enfim, o framework é mais ou menos esse, e foi pensado na educação, mas depois, quando ficou pronto, e até na minha defesa, o pessoal disse, mas isso também poderia até também acontecer em termos de empresarial, né? Onde você não tem ali o aspecto da educação em si, mas você tem
no Então, educação ambiente, corporativa, né? ou mesmo assim no ambiente. Eu penso que, por exemplo, sei lá, uma empresa que tem filiais. Se você tem, você pode ter um conhecimento ali que começa a ser compartilhado, por exemplo, pelo conectivismo. Então, assim, digamos que várias pessoas dessas várias filiais começam a conectar imagens, vídeos, trocar ideias no ambiente virtual. Você tá, é uma construção colaborativa de conhecimento com esses novos recursos educacionais, né? Então, eu acho que dá para reverberar em vários sentidos, assim. Eu, às vezes, fico pensando e vislumbrando, assim, algumas ideias nesse aspecto. Poxa, como poderia, né? Ainda mais hoje em dia, né? Com a questão da pandemia, que todo mundo se voltou tanto para o online, né? E como a gente acaba sempre recorrendo a ele para ou interagir ou buscar algum tipo de informação. Então foi mais ou menos isso. E tu conseguiu fazer uma aplicação prática, uma verificação prática disso? A minha ideia, eu chego na minha tese a fazer um projeto de negócios para uma plataforma no final. Só que eu não consegui colocar ela para rodar, porque assim, tinha que ter muito fôlego ali. E eu justamente dei a ênfase no framework como resultado, para que aquilo ali ficasse realmente como só uma cereja no bolo, digamos. Então agora, depois de ter passado um tempo, já ter, enfim, entregue, terminado, eu comecei de forma independente a fazer um perfil, né, no Instagram, que a ideia era até que ser algo maior, mesmo como um site, ter esses braços, mas eu comecei menor num perfil no Instagram, o The Design Platform, comecei tentando colocar isso lá. Então, no caso, a ideia lá seria que não é IANA, não é a plataforma de IANA, é a plataforma de todos, que todo mundo ali poderia colocar um conteúdo e gerar, seja uma ideia, seja um assunto, um vídeo que você vê. Até pensei, por exemplo, os alunos de vários cursos de design no Brasil estão ali fazendo sua maquete, por exemplo. Você compartilhar, poxa, ó, como é que eu uso a madeira para fazer algo aqui em Campina? Ou lá no Mato Grosso, sabe? Assim, então, esse tipo de conhecimento que eu acho que aí, imagina, o Instagram, uma das minhas pesquisas foi justamente voltada para as plataformas, e o Instagram aparece como uma plataforma que dá muito pano, né, para a manga nesse recurso, porque você pode fazer o vídeo, você marca ali hashtag e todo mundo pode caçar. Então, na verdade, a plataforma não é de Iana, eu só tive a ideia, e no caso, quem sabe, se a coisa crescesse mais gente, nós seríamos os moderadores, né? Então, assim, a gente estaria só organizando nessa chegada e postagem de alguns materiais, porque precisa ter alguém ali para estar articulando. Mas a ideia era que todo mundo tentasse alimentar. Então, por exemplo, agora recentemente, né, a Ana Carolina lançou um livro, até também quero convidar vocês, se quiser colocar também postar seu livro lá. Então, assim, é esse tipo de conhecimento. Tem um livro novo, ou vai acontecer um evento online. Mas também ideias. E eu gerei, assim, um escopo com várias coisas, sabe? De possibilidades, assim, que o Instagram, poxa, até mesmo assim, tá acontecendo um evento lá no Rio Grande do Sul. Se tem uma pessoa que consegue tá lá e você dá a senha do Instagram, a pessoa puxar um ao vivo, todo mundo assiste junto, entendeu? Pela plataforma, né? Só tem alguém ali com o celular então era esse tipo de coisa. A ideia por trás seria essa, assim, tá gerando essa conversa, esse conhecimento. Vamos ver. Coloquei, a gente tem que jogar para o universo, né? Para ver o que vai acontecer. Sim. O importante, eu acho que no início é fazer a coisa acontecer e depois você vai moldando, vai direcionando de acordo com o que for acontecendo, né? Só ressaltando que ele é @The Design Platform, é Ele é isso? design.plataforma, e tudo em inglês. Ah, ótimo. Pronto, que aí eu vou colocar também o endereço na descrição Pronto. do material do podcast também para o pessoal acompanhar e eu também vou acompanhar, com certeza. Não,
E quer também depois que colocar lá o livro também, né? Ele já tem a postagem pronta, tudo, então aí depois eu te mando também, certo? Não é, e a ideia é só finalizando nessa questão que também assim, a ideia é que todo mundo que participa tá ali de forma autoral. Então assim, Pablo está participando, tá o nome lá de Pablo. Porque assim, se Pablo é uma pessoa que tem um outro perfil, ou fala também de coisas interessantes no perfil dele, a ideia é que as pessoas vejam seu nome e também possam seguir, né? Então assim, não é que tipo, vai estar ali fazendo só para a plataforma, né? Vou estar ali perdendo meu tempo. Não, acho que se você é uma pessoa que gosta, que já tem alguma coisa, puxa o pessoal para o seu. E para quem não tem, é legal porque fica um ambiente que você pode discutir e não obrigatoriamente tá fazendo mais nada. Ter depois seu perfil pessoal, enfim. Então acho que, sei lá, para mim fez sentido de estar todo mundo, assim, faz sentido, acho que todo mundo tá dando uma colaboração, não sei. Que queira, enfim, fica um espaço legal. Sim, sim, não, é a criação disso, de um espaço comum, né, de informação, de divulgação. É muito interessante. E Ana, a gente vai agora para a parte final, certo? Olha, Eu tenho aqui algumas perguntinhas surpresas para você. A primeira delas é a seguinte, para fazer o debriefing, né, para a gente encerrar, certo? A primeira delas é, olhando para a tua carreira, assim, olhando para trás, o que mais te deu orgulho? rapaz, eu tenho vários orgulhos, assim. Eu acho que as duas pesquisas foram muito felizes, assim, eu acho, no final, a dissertação e a tese. Mas também tenho muito orgulho dos meus produtos físicos, assim. Eu já tive. A gente tem momentos, né, de orgulho. Por exemplo, uma vez estava viajando, estava na Disney e vi uma criança usando o óculos que eu tinha feito, né? Então, assim, a gente via muita gente usando óculos que tinham feitos assim próximos, mas você ir para tão longe, né, tá num outro país e ver uma pessoa ali usando seu produto é algo muito legal. Aí eu acho que a dissertação, quando eu ganhei segundo lugar no Prêmio Museu da Casa Brasileira, com a dissertação, foi muito legal, um reconhecimento muito bom, então também fiquei super feliz, assim, e acho que deu uma contribuição legal, assim, para a área, né, uma área que precisa. Assim, e o doutorado também, acho que eu consegui dar uma contribuição bem interessante, esse lance de ter ido para Brunel, né, de ter feito o sanduíche também em Brunel, é uma conquista muito legal da gente, né, porque foi um contato que eu estabeleci e tal, então sempre é tudo muito mais complicado, né, um voto de confiança que é dado para a gente, e fico muito orgulhosa de ter, enfim, com recursos do meu país, ter ido lá e ter feito trabalho e poder dar essa contribuição. São vários pequenos orgulhos. Vários orgulhos, né? Realmente é difícil de escolher dentre esses todos que você citou. E qual foi a situação mais inusitada, diferente que você passou na carreira? Eita. Então, não, assim, em termos de produto em si, eu não me recordo assim, nada muito especial. Mas teve uma coisa engraçada que foi justamente fazendo uns produtos promocionais desses que eu fazia, né? Então, teve uma vez que a gente tinha que fazer uns bonés promocionais para uma ótica, que era uma ótica parceira nossa lá de Salvador. E acabou que ficou muito mais barato fazer esses bonés na China, olha que loucura. E aí a gente tinha os fornecedores lá, os fornecedores ajudavam a gente e tal. E aí, assim, a marca da ótica era verde, era um verde limão, assim. E aí eu fiz a arte do boné para mandar o boné verde, o pessoal queria que fosse verde, para ficar aquela coisa bem da marca, bem chamativa. Aí mandei pra galera na China, né? Aí me responde o chinês, todo mês sem graça, recebi o projeto e tal, é isso mesmo. Eu disse, rapaz, tá tudo certo, é isso mesmo, a cor é essa, o modelo é esse, não sei o que. Aí esse cara tá querendo, né? Assim, foi um contato meio estranho, né? Uma pergunta meio estranha, assim, ficou uma coisa. Beleza, aí depois quando eu recebo um e-mail, todo sem graça do cara, dizer assim, não, Ian, é porque eu tô perguntando que é o seguinte, aqui na China, chapéu e boné verde só usa homem que foi traído, homem que é corno. Não se usa.
As diferenças culturais, por isso que ele estava perguntando, né? Então, aí é engraçado, é que entra aquela coisa quando a gente aprende teoria da cor e tal, em design, né? Como é importante o significado de cada cor, em termos culturais, né? E aí, realmente, depois eu fui lá no Google, é um termo mesmo que é dado, tipo, alguma coisa por conta daquelas dinastias e tal, de que um homem que usava um chapéu verde ou um boné verde é um homem que foi traído pela sua mulher. Aqui é aquele chapéu com chifre, assim, né? Lá Possível. no caso é o chapéu verde, né? Aí eu contei lá na empresa, todo mundo caiu na risada. Eu contei pro técnico na época. Ele disse: Eu não acredito, não. Ela adorava a cor, né? Eu digo: Ó, tá vendo? Se fosse lá na China, isso não ia dar certo. Todo mundo achou. Realmente foi bem inusitada essa. Foi super inusitado. Quem é? Essa é uma pergunta profunda, certo? Eita, Como é que você definiria a designer Iana Chaves? rapaz. Eu acho que eu sou uma designer hoje em dia que tento articular, trazer muito, fazer pontes, eu acho, hoje em dia, muito mais entre outros estudos e outras áreas, sempre para o design, assim, de criar essas pontes. Acho que isso é uma coisa que cada vez mais me define um pouco, e é algo que eu gosto muito de fazer, sabe? Hoje em dia, eu acabei que eu, como estava te contando, assim, fiz essas disciplinas na educação, fiz disciplina na própria engenharia, por conta do design centrado no humano ter esse viés inicial, né, voltado para a parte de computação e tal. Lá na USP era na engenharia, enfim. Então, eu acho que hoje em dia, ainda mais pensando também nesses fatores subjetivos que eu gosto muito em termos de design emocional, design de bem-estar, e também essa parte da psicologia. Então, eu acho que hoje em dia a designeriana ela está bem voltada a essas questões, assim, de trazer, talvez de criar pontes hoje em dia com outros estudos, mas sempre pensando em trazer para o design, sabe? Assim, puxar para a nossa seara algumas temáticas e assuntos que os outros abordam e que acho que a gente que tem muita também a gente acrescentar para a gente e sempre também fazendo essa ponta que eu também acredito muito que hoje em dia o designer ele faz esse papel, eu acho, de estar ali sendo um articulador, sabe, das informações, Pablo, de você estar conseguindo conseguindo unir as conversas, os assuntos, sabe? E a gente conhecendo nossa expertise, talvez, de saber um pouco mais sobre fabricação, de ter esse olhar da produção, do fazer. Então, quando a gente traz ali uma informação, talvez de uma área mais de humanos, que a gente consegue, né? Você observa como foi que a pessoa se sentiu e tal, o que é que ela achou, e a gente consegue ver, cara, e se ela fizesse dessa outra forma, apertasse desse outro jeito, né? Então, quando a gente pensa assim, interação com coisas. A gente acho que a gente tem esse know-how para poder fazer essas pontes, assim, de ser essa pessoa articuladora nos Conectar pontos aparentemente que não tinham ligação, né? tinham ligações, e que talvez pessoas que têm outra expertise não consigam, talvez, fazer isso de forma tão dinâmica. E eu queria só, para a gente encerrar, que você deixou uma mensagem para quem é da área ou para quem quer entrar nesse mundo, né? Nesse nosso mundo do design, da criatividade, da inovação. Que tipo de mensagem você deixaria? Massa. Rapaz, sejam esponjas sempre, assim, se joguem bastante, sempre estejam atentos para estarem ouvindo, lendo, sabendo, acho que um pouco de tudo. Acho que conhecimento geral para um designer é tudo, assim, você conhecer um pouco de tudo, né? Tá sempre ali conseguindo absorver. Acho que hoje em dia está bem mais fácil, assim, em termos, pelo menos na minha época, acesso a alguns tipos de informação, próprios livros, era bem mais complicado. Hoje em dia, eu penso que hoje em dia os alunos eles têm umas facilidades muito maiores, assim, em relação a várias coisas, a fabricação, materiais para estar produzindo. Então, poxa, utilizem de tudo isso de forma criativa, né? E sejam esponjas. Eu acho que o design faça o seu trabalho, mas também estejam sempre antenados ali em tá ajudando e aprendendo um pouco sobre outras coisas, porque eu acho que isso também faz diferença, sabe? Eu acho que a gente não pode ser só aquela pessoa que está ali fazendo um projeto ou está ali muito focada. Acho que a gente tem que, sempre que possível,
está também articulando de outras formas. A gente acredito muito na capacidade da nossa formação e a gente está fazendo isso. Então, acho que essa é a informação que eu deixo, assim, sejam esponjas sempre, absorvam bastante coisa, sejam bem proativos e, enfim, aproveitem todos os recursos que estão aí, que tudo é muito valioso. A gente nunca sabe, às vezes, quando é que a gente vai precisar de um certo conteúdo, né? Então, e é sempre aí, a vida vai trazendo coisas que a gente às vezes nem espera. Quando você está preparado, estar preparado é o mais importante, né? Quanto mais você tiver, melhor. É isso. E Ana, minha querida, muitíssimo obrigado. Foi muito bom conversar com você. Aí, apesar dessa diferença de 5 horas, né? Deu para a gente conversar bastante. Foi muito bom o conteúdo que você trouxe. Agradeço demais a sua participação, a sua disponibilidade, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, Pablo. Muito obrigada. Foi um prazer. Conte sempre comigo. Adorei. Vou ficar aí escutando, atenta a todos os podcasts agora seus e do pessoal que está vindo aí nessa segunda temporada. Eu que agradeço. Um enorme abraço aí para todo mundo que estiver escutando, ouvindo e vendo. E os nossos contatos estão aí. Quem quiser conversar e, enfim, trocar uma ideia, estou sempre aberta.